Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você sobre quedas. Quedas com os pacientes idosos, com ou sem demência. Mas nós sabemos que qualquer pessoa pode ir à queda. E talvez você já tenha ido à queda. E nós sabemos que é uma situação que envolve muito o nosso psicológico, que estressa muito e que leva, sim, uma sensação de impotência. Agora, no dia 24 de junho, nós temos o Dia Mundial de Prevenção de Quedas. E por que surgiu esse dia? O motivo da Organização Mundial da Saúde criar esse dia tão especial é para que nós possamos ficar em alerta, para que nós possamos ter um bombeiro na nossa cabeça, na nossa mente, alertando das possíveis complicações e das causas que geram a queda. Quais são as causas que geram a queda? Então, isso é alertar. E aí a gente tem a complicação mais temida. A complicação mais temida é a fratura. Qualquer fratura é muito temido, porque vai ter que engessar, imobilizar e às vezes até fazer uma cirurgia. Das fraturas, a do colo do fêmur é a mais. Mas vamos pensar, uma fratura de punho, uma fratura de joelho, uma fratura de costelas, uma fratura da coluna. Toda fratura há uma possibilidade de quê? Internação. Internação e infecção. Ou complicações maiores. Mas vamos pensar em outras complicações. Se eu fui à queda, eu posso ter uma perda da relação articular. Perda da relação articular é uma luxação. Então, um osso vai para um lado, o outro vai para o outro, e você tem aquela perda da relação. Eu posso ter uma distensão, uma lesão ligamentar. Tudo isso vai gerar também imobilização. Gesso, bota gessada. Eu posso ter um corte profundo e um sangramento. E para o idoso, como que isso fica? Para um idoso com demência, porque nós podemos acontecer isso. Alguns anos atrás, eu estava saindo de um atendimento em um prédio. E quando eu cheguei lá embaixo, já estava com um monte de malas, segurando um monte de malas do lado do outro. E eu não sei como que foi. Eu fui à queda. Eu fui descer uma escada assim de 4 degraus e eu fui à queda. Foi com as malas e tudo lá no chão. E ali mesmo, na mesma assim, segundos, minutos, começou a doer muito. E quando eu juntei as malas e fiquei de pé, eu não conseguia apoiar o pé. Mas mesmo assim, peguei as minhas malas, mancando, e fui em direção ao carro. Quando cheguei no carro, eu tirei o meu tênis. Meu pé já estava todo roxo. E aí, eu fui para um pronto-socorro com muita dor, com muita dificuldade de pisar na embreagem ou no acelerador. Eu só sei que estava muito dolorida e já, assim, com derrame, sabe, sangue ali. E aí, cheguei no pronto-socorro, fizeram um raio-x, o médico diagnosticou lesão ligamentar. Foi a lesão do ligamento talofibular anterior. E aí,
Eu, uma mulher jovem ainda, fiquei com uma bota engessada, passei a usar anti-inflamatório por causa da dor. Essa bota engessada imobilizou, eu tive mais dificuldade para caminhar, para andar, e teve a dor. Passando-se 20 dias, tirou a bota engessada, mas aí eu ainda tive de fazer muita fisioterapia. Então, uma pessoa, qualquer pessoa pode ter. Mas, imagina outras complicações, como eu te falei, para um paciente idoso que tem demência. Ou mesmo que ele não tenha demência, ele seja idoso. Quais seriam outras complicações? A relação psicológica. Querido cuidador, familiar e profissional, terapeutas. Essa relação de impotência que eu te falei foi momentânea. Mas tem uma outra relação. A relação depois dele ter pânico, dele se negar a ficar de pé. E se ele tiver outras disfunções, às vezes a paciente já tem demência, mas antes teve um AVC, ele vai se negar a fazer as atividades. E negando fazer as atividades, ele vai ficar mais na cadeira. Ficando mais na cadeira, ele vai ter perda de força muscular. Eu já falei da sarcopenia, que é a perda de massa muscular. E aí vai vir edema, vai vir dor. O quadro vai piorar. Porque movimento é vida. Então, a relação das complicações psicológicas, a gente tem que pensar. Eu preciso prevenir. E aí a gente vai para o lado físico mesmo. Imobilização, cirurgia. E se ficar muito tempo em um hospital, infecção. E pode vir a óbito. Então, quais são as minhas orientações? Você tem que tirar algumas coisas de casa. Hoje, na atualidade, o pouco é muito. Nós não precisamos ter muitos móveis, tapetes, fios, cadeiras. Nós precisamos pensar essa coisa de casa muito encerada, piso muito encerado, locais que estão molhados, escorregadios. A gente tem que prestar atenção na relação do esquema espacial dele, principalmente que tem demência. E se tem demência, você vai ter que falar para ele: pai, mãe, seu José, dona Francisca, dona Maria, a gente vai fazer uma caminhada, a gente vai na varanda, a gente vai no jardim. Eu vou te ajudar, eu vou te acompanhar. Confia em mim. E falando em confiar em mim, às vezes as pessoas me perguntam: meu pai, minha mãe, meu paciente está perdendo o equilíbrio. Eu devo dar uma bengala, um andador para ele? Se o seu pai, se a sua mãe, se o seu paciente estiver com cognitivo preservado, você pode dar. Se for um paciente ortopédico, é indicativo a bengala e o andador. Mas quando nós falamos de pacientes que têm demência, pacientes idosos que têm demência, e que já está, mesmo na fase inicial ainda a gente, vamos dar uma bengala, um andador?
Mas geralmente na fase inicial ele não tem perda de equilíbrio, ele tem perda cognitiva, cognitiva da memória. Mas aí, na fase moderada e avançada, ele não tem percepção do esquema de espaço e temporal. A outra coisa que acontece muito com o paciente que tem demência é que ele tem uma perda de equilíbrio muito grande, tem relação medicamentosa que altera mais o equilíbrio. E ele, uma área que é atacada aqui no cérebro, é que ele perde a relação de profundidade. E com essa perda de profundidade, acaba que ele não consegue pisar, nem ter a profundidade, nem a distância correta. E aí você não tem como você dar mais uma coisa para ele pensar que ele tem que carregar. Você, eu, terapeuta, eu preciso dar segurança para ele e ser a bengala, e ser o andador. Eu já orientei num vídeo meu no YouTube. Me segue lá no YouTube. Inscreva-se no meu canal. Eu já orientei que para a gente ter mais segurança, você não vai fazer a caminhada na frente do paciente. Você vai fazer a caminhada atrás do paciente. Com uma mão, você vai colocar a mão dele aqui. E você vai ser a bengala. E com a outra mão, você vai segurar no quadril dele. E você vai, sim, ser o suporte. Aí você vai falar, meu pai é muito pesado, minha mãe é muito pesada. Eu, fisioterapeuta, tenho a capacidade, mesmo sendo uma mulher magra, eu tenho a capacidade de conseguir caminhar com qualquer paciente. Se ele não estiver muito cansado, se ele não estiver apático demais, eu sempre vou avaliar o dia que eu vou cuidar dele, como que eu vou tratar dele. Então, tem dia que eu vou falar, não, eu vou fazer só as atividades sentada, ou levanto, sento, mas eu não vou caminhar com ele no dia que eu vejo que eu não vou conseguir terminar a caminhada. Mas mesmo no dia que ele estiver muito cansativo, eu posso sim. Eu abro toda a casa, tiro tudo que estiver me atrapalhando e coloco um banquinho lá na frente. Se tiver alguma coisa dele segurar, eu já sei, não, ali naquele ponto a gente vai parar e eu vou segurar, ele vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai ver o jardim e depois seguimos a caminhada. Tá, mas aí eu volto para minhas mãos. Aqui eu tô sendo a bengala. Mas eu também posso ser o andador. Ah, ele tá muito cansado. Eu tô falando do paciente que tem demência. Você pode ser o andador. Ah, eu poderia ser o andador e eu estar na frente. Pensa você na frente de um paciente. Você na frente de um paciente, você vai tampar o campo visual dele. E tem uma coisa pior ainda. Existe paciente que o cuidador se fica na frente, coloca as mãos aqui, o paciente coloca a mão aqui e caminha de olhos fechados. Socorro! Você precisa falar para o seu paciente, para o seu familiar, papai, mamãe, vamos caminhar, mas abre os olhos, papai, vamos colocar o óculos, porque enxergando vai ser melhor. E mesmo no meio da caminhada, papai, levanta, mamãe, levanta o pescoço. Olha o jardim, olha, põe um ponto de referência lá na frente. Aí você vai caminhar melhor. E o melhor, quando ele faz isso, quando ele tem uma ereção do corpo, né, fica com a coluna mais ereta, acaba que ele domina a caminhada, ele confia mais na caminhada, e aí você não é sobrecarregado. E essa relação do esquema espacial é muito importante. Mas vamos pensar que, além disso, ele vem a cansar. E o banquinho não está lá perto.
Você pode, porque você, primeiramente eu te falei de você fazer a bengala, mas você pode sim, em um determinado momento, segurar ele, ficar de costas rapidamente, segurando na coluna e apoiar com as duas mãos e ir caminhando, ir caminhando. Às vezes ele não locomove o pé, você ainda coloca o seu pé e ajuda ele a caminhar, tá? De repente, suponhamos que ele teve uma vertigem, que ele tem labirintite. E ele começa a agachar. Quando você está atrás dele, você pode fazer uma cadeirinha. E nessa cadeirinha, ele vai sentando e você vai suportando lentamente, agachando junto com ele, e ele vai chegar ao chão sem se machucar, sem lesionar, sem a gente ter a possibilidade de corte e fratura. Então, muitas vezes, nós precisamos fazer tudo isso. Eu não sei se eu já te falei, mas a relação de sapatos largos, cortinas, roupa caída, cachorro, crianças, brinquedos, o pouco hoje é muito. E pode acontecer, pode acontecer. Pode acontecer comigo, que sou fisioterapeuta, que tenho anos de formada. Mas não deve acontecer. E para isso a gente precisa o quê? Prevenir. Prevenir é o melhor remédio em tudo. Se eu quero envelhecer bem, eu vou prevenir. E supõe que acontece com um cuidador. Jamais culpe ninguém. Não culpe nem o cuidador, não culpe o paciente. É um acidente de percurso. Então vamos pensar que nós podemos sim prevenir, cuidar, fazer as coisas dando segurança para os pacientes idosos com ou sem demência. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas. Inscreva-se no meu canal. Compartilhe a sua vivência. Compartilhe o seu medo. Para que nós todos possamos conversar, aprender uns com os outros. E você também possa ajudar mais pessoas. Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada.